Sinto um chamado para pregar. O que eu faço? Fala galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza e eu tô aqui para ajudar você a entender o que fazer se você sente um chamado para o Ministério da Palavra. Quando eu falo Ministério da Palavra, eu estou fazendo uma referência a capítulo 6 do livro de Atos, quando os apóstolos dizem que eles vão se dedicar à oração e ao Ministério da Palavra. Em geral, a gente geralmente vai usar a expressão Ministério da Palavra se referindo a toda a pregação e ensino que acontece numa igreja local e num contexto extralocal. Então, seja um pastor que prega todo domingo na sua igreja local, um professor de uma escola bíblica na igreja local, ou um pregador itinerante, um professor de teologia. A questão é que dentro do guarda-chuva do Ministério da Palavra você tem várias funções diferentes. Mas o que você precisa fazer se você tem um chamado para trabalhar com isso? Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para você, olha, você não necessariamente precisa fazer uma faculdade de teologia. Eu trabalho há mais de 10 anos no Ministério da Palavra, ensinando a Bíblia, pregando, ensinando teologia e a verdade é que eu não tenho formação em teologia, eu não sou alguém que foi pela via do ensino formal. Eu praticamente, quase que exclusivamente me dediquei a estudar por conta, óbvio, tendo amigos, mentores, pessoas que me ajudaram nessa caminhada, que me indicaram caminhos e literaturas, mas eu segui por esse caminho. A questão é que não tem como você se dedicar ao Ministério da Palavra se você não tiver conteúdo. Então, talvez uma das primeiras coisas, fora questões relacionadas à sua espiritualidade, como é que eu nem vou entrar aqui para dizer assim, cara, você precisa ser nascido de novo, você precisa ter uma vida de conhecer a Deus, você precisa ter um relacionamento com Jesus e ler as Escrituras para a sua própria vida, para a sua própria devoção, para o seu próprio crescimento espiritual. Beleza. Mas em relação a se preparar para ser um ministro da palavra, essa palavra dá um tom oficial, né? Ministro da palavra, parece que vai trabalhar no governo. O que a gente quer dizer é, a palavra ministro vem da palavra ministério, a palavra ministério é uma palavra que, na verdade, é uma tradução que a gente usa por uma palavra que quer significar no original serviço. Então, o que é um ministro da palavra? É alguém que serve a igreja com um ensino, uma exposição das Escrituras. Quais são alguns passos práticos que você tem que ter? Primeiro, cara, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler muito a Bíblia. Você precisa ler as Escrituras. Eu ouvi um irmão uma vez falando o seguinte, olha, você não deveria nem pensar em se preocupar em ler teologia antes de você ler a Bíblia pelo menos umas 5 vezes. E eu achei interessante. Por quê? Porque tem gente que às vezes quer ler teologia, mas a pessoa conhece tão pouco a Bíblia que acaba que ela só vai gerar confusão no estudo teológico dela. Então, assim, lê a Bíblia, conheça a Bíblia, tenha familiaridade com as Escrituras e depois se preocupe em estudar teologia. Mas estudar teologia é importante sim. A teologia, ela é um diálogo que está acontecendo dentro do cristianismo há 2000 anos. Então, assim, cara, você vai de fato rejeitar um arcabouço de conhecimento da tradição do cristianismo simplesmente porque você acha assim, não quero ser influenciado por ninguém. Cara, você já foi influenciado por um monte de gente, inclusive nessa ideia de não querer ser influenciado por ninguém. Então, largue esse orgulho e entenda o seguinte, os assuntos com os quais você vai lidar são assuntos que já foram discutidos por muitas pessoas muito mais inteligentes do que nós ao longo da história. Então, cara, faz um favor para você mesmo, para todo mundo que talvez, potencialmente vai te ouvir e vai ver o que essas pessoas falaram. Então, estuda teologia, tenha uma boa base de teologia bíblica, tenha uma boa base de teologia sistemática, tenha uma boa base de teologia exegética, aprenda a fazer uma boa exegese de um texto bíblico, quais são os princípios hermenêuticos para você interpretar as coisas. Então, assim, você vai ter que lidar com essas questões. Para fazer isso, você vai precisar ler livros, não tem como, não tem outro caminho. Se você falou assim, não, mas é porque eu sinto um chamado para o Ministério da Palavra, mas eu não gosto muito de ler. Ok, você vai falar um monte de besteira. Então, cara, você vai precisar ler bons livros. Quais são alguns desses bons livros? Bom, eu vou deixar aqui, fixado embaixo desse vídeo,
algumas sugestões de livros para você começar o seu estudo teológico. Então você precisa ler a respeito de teologia exegética, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia filosófica. Você precisa compreender o que está acontecendo no mundo hoje. Por quê? Porque o seu ministério da palavra ele vai precisar tocar em assuntos atuais. Não tem como fugir disso. Então você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Nos dias de hoje não tem como você ser um ministro da palavra eficaz se você pelo menos não sabe o mínimo do que está sendo falado a respeito de questões de gênero no mundo de hoje. Por quê? Porque é um assunto que está aí, está sendo ensinado nas escolas. Como que você não vai tocar nesse ponto? Né? Como que um púlpito vai se excluir desse tipo de discussão? Você precisa falar disso. E outra coisa que eu indico para você é, você precisa conhecer as pessoas. Não adianta tentar ter um ministério da palavra que está afastado da vida comum da igreja. Então você precisa conhecer os dilemas das pessoas, você precisa cuidar de gente, você precisa se envolver com pessoas, você precisa saber quais são os dilemas e os problemas que elas estão enfrentando. Por quê? Porque isso vai ajudar você a compreender como que você pode ser mais eficaz na proclamação da palavra. E ao invés de ficar soltando um monte de teologia que não tem nada a ver com a vida da pessoa, por quê? Porque você não está sabendo o que está acontecendo, você vai conseguir, por meio desses relacionamentos, unir o campo teológico com o campo prático e diário da vida comum da igreja. Porque quando você fizer isso, cara, aí você tem uma explosão. Aí você tem um negócio que vai realmente pegar. Por quê? Porque você está pegando conteúdo intelectual sólido, você está pegando a revelação das Escrituras, você está pegando a vida da pessoa, você está pegando os acontecimentos do mundo hoje e você está transmitindo e proclamando a palavra de Deus para esse tempo que a gente está vivendo. Então, você quer crescer, você quer atuar no Ministério da Palavra, você quer ser um pregador, um cara que ensina as Escrituras. Se você quer seguir o meio acadêmico, cara, vai para o meio acadêmico, vai se formar, vai estudar, vai fazer uma faculdade de teologia, uma especialização, um mestrado, um doutorado, tudo isso. Agora, se você quer pregar na igreja local, você precisa crescer no seu conhecimento das Escrituras, crescer no seu conhecimento teológico, crescer no seu conhecimento da cultura e crescer no seu envolvimento com a vida das pessoas. Isso vai formar você como um ministro da palavra. E, por último, só quero te dar uma dica. Cara, aprenda a falar em público. Tem vários recursos para isso. Isso vai ajudar você, isso vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir você. Porque, pelo amor de Deus, tem cara que é muito bom teologicamente, muito bom na sua exegese, mas ouvir ele é um suplício. Não seja essa pessoa. No mais, cara, cada um tem sua jornada e eu tenho certeza que se você colocar essas coisas diante de Deus, ele vai te dar graça para você crescer nisso. Então, e aí? Entendeu um pouco sobre o que você deve fazer se você sente um chamado de Deus para o Ministério da Palavra? Espero que eu tenha te ajudado. Então, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber, a gente está lançando vídeo aí direto. Então, ativa esse sininho porque você vai receber a notificação quando chegar outro vídeo. Curte esse vídeo aqui e comenta temas que você quer para os próximos vídeos. Até lá!